Essa questão da sucessão hereditária com bens situados no exterior, na verdade, sempre esteve na ordem do dia, mas evidentemente que ela está mais ainda na ordem do dia, na medida em que, vou te dar uma olhada no que eu vou dizer, mas na medida em que a gente está cada vez mais próximo do exterior, né, circulando mais pelo exterior, negociando mais no exterior, e na medida em que o patrimônio situado fora do Brasil está cada vez mais visível, em especial depois dos planos de repatriação lançados pelo governo nacional. Então, esse patrimônio está cada vez mais evidente na nossa sucessão. Bom, o que acontece numa sucessão hereditária por elementos internacionais? Nós podemos, então, visualizar elementos internacionais numa sucessão em virtude da nacionalidade ou do domicílio do autor da herança, em virtude da nacionalidade ou domicílio do sucessor, ou em virtude de bens situados no exterior. Então, como é que tem que funcionar o nosso mecanismo? Em primeiro lugar, a gente tem que ver o foro competente para aplicar as normas sucessórias. Depois, nós temos que analisar a lei que se aplica à sucessão. E depois, a gente ainda tem que analisar a lei que vai reger a legitimação para suceder, ou seja, a capacidade do herdeiro para suceder. Vamos aqui olhar principalmente para a questão do foro competente para aplicar as normas sucessórias. Para isso, nós vamos começar analisando o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, observe uma coisa. No inventário processado no Brasil, o juiz pode aplicar uma lei estrangeira, na medida em que o falecido seja domiciliado no exterior. O que acontece? No direito internacional privado, cada país vai eleger um critério de conexão, conforme a sua decisão interna. Pode ser a lei do domicílio, pode ser a lei da nacionalidade, pode ser a lei da residência habitual, que tem sido um critério cada vez mais utilizado no direito internacional privado, pode ser a lei do lugar onde estão situados os bens. O nosso direito brasileiro elegeu como critério de conexão a lei do domicílio do autor da herança. Então, pode acontecer do juiz brasileiro aplicar um direito estrangeiro no inventário aqui processado. Portanto, e há uma exceção, que é a palestra do nosso Luiz Paulo, porque se a lei nacional do decujus for mais benéfica para o cônjuge e para os filhos brasileiros, então eu aplico a lei nacional do decujus. Mas a regra geral é a lei do domicílio. Mas observem a parte que eu grifei, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, em tese, deveria existir uma unidade na sucessão, aplicar a mesma lei onde quer que se situem os bens, quer sejam bens situados no Brasil, quer sejam bens situados no exterior. Então, os internacionalistas dizem que o Brasil tem uma vocação para a unidade da sucessão, porque aplica a mesma lei onde quer que os bens estejam, em contraposição a outros países que adotam uma fragmentação da lei sucessória. Ocorre que essa não é uma realidade. Por quê? Porque nós temos que respeitar a soberania dos países, já que cada país vai aplicar as suas leis aos bens que estão situados nos seus territórios. Então, observem também de novo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 12, parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Depois, o artigo 23 do Código de Processo Civil, dizendo que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil. E uma novidade no CPC de 2015, embora já fosse esse o entendimento, mas agora está inserido no Código expressamente,
em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, ainda que o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diga que nós vamos aplicar uma lei única à sucessão hereditária onde quer que os bens se situem, não vamos fazer isso em relação a bens situados fora do território nacional, porque fora do território nacional vai se aplicar a lei do país onde esses bens se situarem. Portanto, o que acontece na prática? Na prática, se reconhece que o Brasil adota a pluralidade dos juízos sucessórios. Então, o que acontece aqui? Chega uma decisão de divórcio que regulamenta a guarda dos filhos, regulamenta o nome da mulher, regulamenta, enfim, alimentos, regulamenta a partilha de bens. Se tiver bens imóveis situados no Brasil, o exequatur, que é, então, o deferimento da produção de efeitos da decisão estrangeira no Brasil, ele é parcial, como aconteceu nessa decisão aqui no STJ, porque até registro aqui que antes a competência para analisar a homologação de sentenças estrangeiras era do Supremo Tribunal Federal e depois passou a ser do STJ. Então, aconteceu o seguinte, que essa decisão foi parcialmente homologada, quanto a partilha não foi reconhecida. De novo, outras decisões. Essa primeira, um leading case no STF, em que não foi autorizada a compensação, o cômputo de bens situados fora do Brasil em partilha realizada no exterior. E outras decisões que eu trouxe aqui para vocês, em que se tentou discutir bens situados no exterior. Em 2002 ficou célebre um caso em que a filha do Jânio Quadros pedia para saber sobre contas no exterior que ele havia deixado na Suíça. E o STJ disse que nós não temos competência para discutir, para perguntar sobre contas na Suíça. Essa decisão de 2015 era também um pedido para levantar numerário de depósito na Suíça, e o STJ decidiu que não poderia assim fazer, mas autorizou que se mantivesse a decisão para retirar documentos que existiam no cofre da Suíça. Até curioso, né? Porque como que, também fiquei imaginando, como que a Suíça ia autorizar que ele buscasse documentos que estavam no seu cofre. Mas, enfim, algumas coisas curiosas que vão acontecendo na nossa jurisprudência. Bom, apesar disso, nós podemos verificar algumas mitigações dessa posição da jurisprudência. Por quê? Está um pouco pequeno sei a letra, mas eu tentei trazer as decisões aqui para vocês. Quando o ato que vem de fora, ele simplesmente é homologatório da vontade das partes. Então, quando a decisão vem de fora, ela fala, decide sobre bens no exterior, mas ela é tão somente homologatória de vontade das partes, o tribunal mitiga essa posição e homologa então a decisão. Então foi o que aconteceu nesse caso, que foi uma hipótese em que a decisão concedeu 2 bens situados em São Paulo a uma pessoa que estava estabelecido no testamento, e todos os outros herdeiros tinham concordado. Então, o testamento celebrado nos Estados Unidos, decisão nos Estados Unidos, deferiu o patrimônio no Brasil, situado em São Paulo, para esse herdeiro nos Estados Unidos. Todos os herdeiros concordaram, e aí chegou aqui no STJ, ele viu, realmente, eu não sou competente, mas como todo mundo concordou, eu vou homologar. Muito comum também em casos de divórcio com partilha de bens, quando o tribunal percebe que houve um acordo prévio entre os cônjuges, e aí a decisão vinda do exterior apenas ratificou esse acordo prévio. Então, embora a decisão tenha, sim, decidido sobre um bem no exterior, ela apenas decidiu sobre um bem, decidiu sobre um acordo que já tinha sido feito pelas partes. Uma decisão interessante em 2005, foi quando não houve um acordo prévio, mas o tribunal estrangeiro aplicou exatamente
a mesma solução que a lei brasileira. Então, o tribunal entendeu, bom, por que eu não vou homologar se aqui no Brasil seria a mesma situação? Então, vou homologar porque a situação seria igual se eu aplicasse a lei brasileira. Então, economia processual, eu vou homologar. Ou seja, situações nas quais há alguma mitigação, em regra geral, quando há um acordo prévio entre as partes, quando a decisão a ser homologada apenas ratifica algum acordo anterior. Apesar disso tudo, nós temos um problema sério, né, em curso, que é o problema do imposto de transmissão, né, que está sendo cobrado em relação aos bens situados no exterior. Como nós sabemos, o imposto sobre bens situados no exterior é de competência de uma lei complementar que jamais foi editada desde que a Constituição Federal entrou em vigor. Não obstante esse fato, os estados prevêem em suas leis estaduais a cobrança desse imposto. E a matéria vem sendo discutida. O que os estados alegam? Os estados alegam que, por força do artigo 24, parágrafo 3º, existiria uma competência, eles poderiam legislar sobre a matéria, tendo em vista que haveria uma competência concorrente em relação ao direito tributário, e se não existe norma federal geral sobre a matéria, caberia aos estados assim fazê-lo, reforçando a questão no artigo 34 dos atos de disposições constitucionais transitórias, que daria a eles, no parágrafo 3º, a possibilidade de editar leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional, e com base nesses dispositivos tem entendido que suas leis são inconstitucionais. O assunto é muito, vamos dizer assim, sensível, porque a Constituição deixou a cargo de uma lei complementar justamente porque se quer uma matéria que seja analisada em âmbito nacional, até mesmo para analisar questões de bitributação, porque não é nada agradável que se pague imposto duas vezes em relação à mesma coisa, né? Paga no exterior e paga no Brasil também. A gente sabe que em relação ao imposto de renda, por exemplo, existem pactos de bitributação, você aproveitar o imposto pago no país signatário aqui no Brasil. Então, como que eu vou poder fazer isso em âmbito estadual? É impossível, só em âmbito federal. Então, não é por outra razão que esse assunto ficou a cargo de uma lei complementar, né? Portanto, a questão é realmente bastante complicada. O assunto hoje está no STF, um tema de repercussão geral, não é? Ainda não julgado, mas parece que essa decisão animou alguns estados a declarar suas leis constitucionais. Está ainda no limbo, né? No Rio de Janeiro foi declarada constitucional a nossa lei, no âmbito aqui do órgão especial. Eu fiz uma pesquisa, sem objetivo de, enfim, esgotar os estados, mas pesquisei em alguns lugares. No Rio Grande do Sul, decisão dizendo que é constitucional a cobrança, embora tenha achado uma decisão agora recente, mandando sobrestar a questão até o julgamento do Supremo. Em Santa Catarina, uma decisão de 2013, anterior a essa situação do Supremo, dizendo que era constitucional a cobrança. E em São Paulo, desculpa, aqui em São Paulo, que eu não sei por que não está aparecendo aqui, vou voltar, mas São Paulo tem uma decisão que determina que é inconstitucional a cobrança. Ainda está aplicando essa mesma decisão, foi anterior à decisão do Supremo, e São Paulo ainda tem aplicado a inconstitucionalidade da cobrança desse imposto de transmissão. Enfim, esse é um ponto importante. Um outro ponto sensível é a questão... Estou voltando, né? Estou voltando? Estou voltando. Então agora eu estou indo, certo? Outro ponto sensível é a questão do cômputo dos bens situados no exterior para fins de partilha.
Porque se a gente não pode conhecer desses bens, existe uma discussão se a gente pode contabilizar esses bens na partilha. Ok, a gente não vai decidir sobre esses bens lá fora, mas a gente pode computar esses bens na partilha, não é? Podemos então considerar a existência desses bens? Observem que a gente hoje vai encontrar uma declaração de imposto de renda toda estabelecida, tudo que tem lá fora, a rigor, né? Podemos então contabilizar esses bens. Não raro nós encontramos histórias de pessoas que querem mandar todo o patrimônio lá para fora, não é? Para então não estabelecer a sua sucessão conforme a lei brasileira, não é? Quantas histórias nós já encontramos sobre pessoas que assim quiseram fazer, não é? Não, mandou tudo lá para fora, não ficou nada aqui. Então, podemos assim fazer? Podemos contabilizar esses bens lá fora para uma partilha aqui no Brasil? Essa é uma questão bastante complicada. E no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nós temos encontrado decisões que têm mitigado essa situação no âmbito de dissolução de sociedade conjugal. Mais de uma vez, o STJ, ele considera bens situados no exterior em partilha de sociedade conjugal. Já houve, inclusive, em caso de um casal que era casado no regime da comunhão universal de bens, em que o tribunal mandou esperar a partilha no Líbano para saber se lá ia ser aplicado o regime de comunhão universal, para depois ver o que ia fazer aqui no Brasil em relação à dissolução da sociedade conjugal. Então, nesse caso, né, o tribunal mandou contabilizar o patrimônio. Mas será que a gente pode, então, fazer dessa forma? Né? Então, alguns internacionalistas têm dito, olha, essa contabilização dos bens lá fora, eu compatibilizo o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que manda eu aplicar a mesma lei para todos os bens, com a pluralidade dos juízos sucessórios. É só eu contabilizar. Eu contabilizo os bens, faço uma conta só com a igualdade entre os filhos ou com a igualdade entre os cônjuges. Não significa que eu estou decidindo sobre esses bens, cada país vai decidir conforme esses bens, mas aqui eu faço a conta, eu faço uma compensação, como se fosse uma colação, como a gente conhece no direito sucessório, né? Mas não parece que as coisas sejam tão simples assim, embora possa nos parecer, talvez em alguns casos, a justiça, né, do caso concreto. E aí, nos meus estudos, né, nos meus pensamentos sobre isso, muitas vezes eu falava, não, claro que tem que compensar, é um absurdo a pessoa que manda tudo lá para fora e deixa todos os filhos aqui à míngua. E depois eu ficava pensando em quantos problemas que a gente pode enfrentar diante de uma situação dessa forma, né? E aí comecei aqui a elocubrar os nossos problemas. Então, por exemplo, né, como que a gente vai analisar o regime jurídico que foi aplicado àquele bem no exterior? Eu vou analisar, então, que lei que o Estado estrangeiro aplicou? Foi também a lei do domicílio? Foi a lei da nacionalidade? Como é que regime jurídico que foi aplicado àquela transmissão hereditária? Será que se tivesse sido também a lei do domicílio, tal qual o Brasil fez, eu não posso fazer a contabilização? Nas hipóteses em que o bem tenha sido partilhado segundo as normas do local apenas para um dos herdeiros, depois ele poderia sustentar que, já que ele ficou sozinho com o bem, foi da parte disponível e não da parte legítima? Será que seria tão simples assim, ou simplesmente trazer o bem e fazer uma conta por igual? Numa situação como essa, porque a pessoa tem aquela cota disponível, que são 50%, que eu posso deixar para quem eu quiser, não é? Não poderia interpretar uma destinação de um patrimônio do exterior dessa forma? Como valorar, né, o bem no exterior de uma forma fidedigna? Como contabilizar os impostos de transmissão pagos no exterior? Vão ser compensados? E diante de disposições de última vontade, como que eu vou fazer essa análise?
Se não houver mais bens no Brasil, como é que eu vou compensar? Vou ter um crédito a executar no exterior? Como que eu vou fazer isso? Então, realmente, a compensação pura e simples, não sei se parece exatamente ser uma solução assim tão fácil, né? Da gente estabelecer como regra geral para uma hipótese como essa. Que a gente tem que pensar sobre isso, não há dúvida. Mas será que a compensação é uma situação tão simples assim? Ao meu ver, em algumas hipóteses, a gente tem que aceitar a compensação. Por exemplo, quando há um acordo entre os herdeiros, não é? Quando os herdeiros ajustam isso, eles combinam que assim será, porque aí eles próprios estão estabelecendo dessa forma. Quando o testador assim determina, em planejamento sucessório, no seu testamento, ele determina que sejam contabilizados todos os seus bens. Aí observem, tanto numa hipótese como na outra, a decisão brasileira não vai determinar a transmissão do bem. Quem vai determinar a transmissão do bem vai ser o Estado estrangeiro. Mas aqui no Brasil a gente vai só contabilizar esses bens para os fins da partilha, porque assim foi determinado em acordo pelos herdeiros ou assim foi estabelecido pelo testador em sede do seu testamento, em sede do seu planejamento sucessório. Mas a transmissão, a execução da transmissão vai ser feita pelo país onde o bem estiver situado. E uma última hipótese que a gente poderia elucubrar e pensar seria se os bens estivessem ainda no Brasil, mas tivessem sido transferidos por meios que nós pudéssemos reputar fraudulentos para estruturas societárias no exterior, em claro propósito de fraudar legítima, e eventualmente a gente pudesse visualizar uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, né? Que não seria exatamente uma compensação, mas seria uma outra hipótese, um outro instituto aqui para a gente discutir. Mas uma compensação pura e simples como regra geral não me parece ser a melhor solução. Qual seria uma solução, né? Acho que a solução está meio longe. A solução está longe, mas seriam acordos internacionais. Está na hora da gente realmente pensar em acordos internacionais, né? Os estados têm que se aproximar nesse ponto. A gente se aproximou, por exemplo, em acordos de cooperação internacional de combate à corrupção, né? E fomos bem sucedidos. Também talvez possamos nos aproximar também para acordos dessa natureza. É claro, eu mencionei aqui como exemplo o regulamento europeu. Não tenho essa pretensão. O regulamento europeu de sucessões é algo super complexo, envolve todos os Estados-membros, prevê que uma autoridade aplicar uma lei única para toda a sucessão da pessoa é algo bastante interessante, mas é um exemplo em que todos os países se uniram para estabelecer uma uniformização da sucessão. Os acordos não precisam ser multilaterais, podem ser bilaterais, por exemplo. É uma ideia, é uma forma de ajustar. É claro que isso está longe, mas a maneira mais segura de se fazer é através de acordos internacionais, onde realmente a gente vai ter uma segurança, porque de outra forma nós vamos ter muita discricionariedade de um juiz aplicando uma mera compensação da forma como ele entender, ora está disponível, ora não é disponível, ora compensa o imposto pago, ora não compensa o imposto pago, que norma que ele aplica. Então, a maneira mais segura da gente fazer isso é, sem dúvida nenhuma, através de acordos internacionais que venham a resolver essa situação. E, sem dúvida, também através de uma reforma sucessória e tributária que estamos tanto querendo, né? Porque nós não podemos simplesmente trazer os institutos estrangeiros de uma forma tão simples para a nossa realidade, né? Temos tantas coisas interessantes em outros países, mas que não se encaixam na nossa realidade, né? Nós não podemos interpretar o nosso direito sem a luz do direito estrangeiro, sem o nosso cuidado, né? Então a gente também não pode esquecer que a gente tem um texto legal, né? Não podemos fazer com que o nosso texto legal seja um mero detalhe, porque nós precisamos realmente pensar na nossa legislação
e buscar então uma reforma, se a gente também não está, se a nossa legislação não está condizente com aquilo que se quer ou são os anseios da sociedade, né? Uma reforma tanto sucessória quanto uma reforma legislativa tributária. Então, são essas considerações, é um tema bastante espinhoso, né? Bastante difícil e um tema aberto para a nossa discussão. Muito obrigada. Muito bem.